Então, dentro do exame neurológico, da avaliação neurológica em si, nós vimos a importância do exame neurológico, vimos as etapas do exame neurológico e agora vamos conversar sobre algumas síndromes neurológicas. Não sei se você está observando, assistindo conosco essas revisões que a gente vem ao longo das semanas colocando para você. Nós estamos falando ainda da parte fisiológica, estamos pegando aquela base inicial da neurologia em si. Mas é interessante para as coisas ficarem já mais animadas, que a gente coloque algumas alterações dessa circunstância fisiológica. E a gente optou por colocar algumas síndromes neurológicas para mostrar para você algumas possíveis alterações do que a gente viu até agora. Não é intuito desse vídeo especificamente falar sobre patologias em si, mas apenas para mostrar para você a existência para que você já vá fazendo certos links importantes para o seu aprendizado. Então, dentro das síndromes neurológicas, nós podemos ter alterações do primeiro neurônio motor ou síndromes piramidais, alteração do segundo neurônio motor, alterações extrapiramidais, temos também as síndromes que envolvem o cerebelo e síndromes sensitivas. Vamos lá então para as que envolvem o primeiro neurônio motor ou chamadas também piramidais. Quais são as possíveis causas dessas síndromes? Pode ser doença cerebrovascular, que um dos exemplos é o AVC, pode ser por esclerose múltipla, pode ser uma esclerose lateral amiotrófica. Ao longo dos nossos vídeos, nós vamos discernir algumas dessas patologias para você. Se você tiver preferência por alguma delas, você manda para a gente, que aí a gente vai encaminhando, então, colocando em primeiro lugar as que mais lhe interessam. Que manifestações o paciente pode ter dado uma síndrome piramidal? A gente já conversou um pouquinho lá mais na frente, mas a gente pode continuar fazendo essa pequena revisão com você. No caso de síndrome do primeiro neurônio motor ou piramidal, esse paciente com algumas dessas patologias específicas pode aparecer com perda ou diminuição da motricidade, com hiperreflexia, com um sinal de Babinski presente, com a diminuição ou abolição do reflexo cutâneo abdominal, com hipertonia espástica na fase mais crônica, com aquela marcha helicoidal, com atrofia muscular tardia por desuso ou com as cincinesias. As cincinesias é quando o paciente faz o movimento e ao mesmo tempo acontece um outro. Por exemplo, ele fecha a boca e ao mesmo tempo fecha o olho. Claro que isso é uma manifestação patológica. Então, esses sinais, juntos ou associados, podem estar presentes em alguma dessas patologias cuja causa é uma síndrome piramidal. Já se a síndrome for do segundo neurônio motor, as possíveis causas pode ser uma poliomielite, que pega justamente naquela parte da medula, na parte mais anterior ou ventral. Pode ser também uma esclerose lateral amiotrófica, pode ser uma polineuropatia periférica. Alguma dessas patologias podem, por acometimento do segundo neurônio motor, desencadear uma síndrome neurológica, cujas manifestações mais comuns pode ser uma paralisia motora, uma diminuição do tônus ou hipotonia, uma diminuição do reflexo ou abolição total, ou seja, uma reflexia quando abolido ou hiporreflexia quando diminuído. Fasciculações são aqueles movimentos involuntários que nós já conversamos com você. Pode ser também uma atrofia precoce e intensa. Nesse caso, lesão de segundo neurônio motor por alguma dessas patologias são apenas exemplos desencadeando um tipo de síndrome neurológica. Já se a síndrome for extrapiramidal, as possíveis patologias, a mais comum mesmo, é a síndrome parkinsoniana, pós-encefálico medicamentosa. Pode ser o Parkinson propriamente dito, pode ser um Parkinson medicamentoso. Quando nós conversarmos com vocês sobre Parkinson, a gente vai dar maiores esclarecimentos a esse respeito. Por ora, nosso objetivo maior é mostrar para vocês algumas circunstâncias patológicas oriundas do que nós estudamos até aqui, inclusive dentro de como avaliá-las. As manifestações, nesse caso, se houver uma alteração extrapiramidal, o paciente apresenta-se com bradicinesia, ou seja, lentidão de movimento, rigidez é aquela hipertonia plástica que nós já conversamos outrora, tremor de repouso é aquele quando está paradinho, como se fosse um movimento de contar dinheiro.
A mimia, ou seja, a mímica facial inexpressiva, e a marcha parkinsoniana ou em passos, em pequenos passos, aquele que ele faz dificuldade para iniciar o movimento de passado, porque é um movimento automático, ele tem dificuldade, e aí na sequência ele vai bastante rápido, como se fosse em busca do centro de gravidade. E no caso da síndrome cerebelar, quais são as possíveis etiologias? Pode ser por tumores, o tumor faz uma compressão lá no cerebelo, algum processo infeccioso, distúrbios vasculares aqui circulados, intoxicação alcoólica, a esclerose múltipla, são possíveis alterações que, a nível de cerebelo, pode desenvolver síndrome neurológica. E quais manifestações nesse caso? Está bem presente uma alteração do equilíbrio, porque falamos de cerebelo. Então, ataxia de membros e a marcha atáxica. Dismetria, que é aquela dificuldade de atingir o alvo. Ou seja, alteração ou a ausência. Diadococinesia é aquela incapacidade ou ausência de capacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Você faz assim, você bota as suas palminhas das mãos uma para cima e a outra para baixo. E aí alterna no movimento contrário. E vai fazendo com mais rápido. E aí depois fecha os olhos para dificultar. Se o paciente não tem essa capacidade, ele tem provavelmente alguma alteração cerebelar. Tem também o tremor, mas aí no caso não é aquele tremor de repouso. Pode ser o tremor essencial, ou seja, você quer pegar uma xícara e aí nessa intenção você acaba não atingindo o alvo de primeiro. Disartria, alterações da fala, disgrafia, alterações, né, na escrita, alterações de equilíbrio e hipotonia, diminuição de tônus muscular. Essas são as possíveis manifestações de uma dessas, dentre outras patologias, que causam alteração cerebelar, desenvolvendo síndromes neurológicas, ou seja, fugindo daquela fisiologia que a gente falou ainda há pouco. E a síndrome sensitiva? As possíveis causas pode ser uma deficiência de vitamina B ou neurosífilis, dentre outras. E o que o paciente apresenta? Logicamente, se é sensitiva, a lesão vai ser no funículo posterior da medula, que é aquela zonazinha mais fechadinha que a gente mostrou para você. A característica marcante é a marcha taloneante. O sinal de Romberg vai estar presente, que é o que nós já conversamos mais acima. Tem diminuição de tônus, normalmente uma abolição dos reflexos mais profundos, e a sensibilidade, logicamente, proprioceptiva está alterada. Aquela sensibilidade, aquela capacidade de posicionar-se vai estar alterada, nesse caso, das manifestações decorrentes de síndrome sensitiva, desencadeando então a síndrome neurológica. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.